Olá! Mais uma vez, bom dia para vocês que estão do Brasil. Boa tarde para quem está aqui em Portugal. Vamos só esperar a turminha entrar aqui para a gente começar. Bom dia, Bela Marques. Tudo bem? Olá, Bela. Olá, Gi Dias, Andréia. Bom dia. Patrix. Ok, Andréia, bom dia. Olá. Tudo bem? Pronto. Bom, eu vou começar explicando para vocês hoje que nós temos uma instituição super convidada especial. Hoje nós vamos ter todas as informações da FAU, que é a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. A FAU é só a melhor faculdade de arquitetura de Portugal. Então, para você que pensa em fazer cursos de arquitetura, essa é a melhor live. Você tem que olhar, assistir e receber todas as informações. Aproveite para tirar todas as suas dúvidas também, ok? Além disso, nós vamos falar com a representante da FAU, que é a doutora Sônia Rodrigues. Ela é a coordenadora do Núcleo de Mobilidade e Comunicação da FAU. Então, vem aqui só um minutinho que eu vou chamar a Sônia, que vai estar com a gente aqui. Vamos só aguardar ela entrar. Pronto. Olá, Sônia. Olá, Cris. Boa Boa tarde. tarde. Só está aqui dar um jeitinho no som. Está-me a ouvir Pronto. bem? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Sônia, se você puder colocar sua câmera só um pouquinho mais para cima, se for possível. Pronto, aí fica melhor para as pessoas te olharem. Sim, estou aqui a tentar. É, Enfim, é o que pronto. consigo. Uhum. Pronto. Então, em primeiro lugar, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar da nossa live. Obrigada a nós. Muito, muito bom estar aqui. E o Brasil para nós é um parceiro muito importante e temos mesmo muito gosto em estar aqui. Perfeito. Então, nós vamos falar um pouco da FAU, aliás, um pouco não, a gente vai falar muito sobre a FAU. E o que eu quero, em primeiro lugar, parabenizar é o ranking QS que saiu desse ano com a FAU em primeiro lugar entre as melhores, entre as 100 melhores do mundo. É verdade, foi a Universidade de Lisboa que ficou colocada nesse ranking, e as áreas científicas da universidade que ficaram, enfim, destacadas foi de facto a arquitetura e o design. O mérito é nosso e também das outras faculdades da Universidade de Lisboa que têm essas áreas, mas de facto nós aqui temos a arquitetura e o design e, portanto, contribuímos fortemente para esse sucesso da Universidade de Lisboa. E foi Perfeito. Boa. Então, conta pra gente, já que você mencionou um outro curso, Sônia, qual a oferta formativa da Faculdade de Arquitetura? Não é só o curso de arquitetura. Que outros cursos o estudante brasileiro pode encontrar aí? É verdade. Apesar do nome, Faculdade de Arquitetura, nós temos um departamento. O curso de design e design de moda. O que é que eu posso adiantar sobre esses cursos? O curso de design é um curso generalista, que abrange as várias áreas do design. E porquê é que nós fizemos essa aposta? Nós achamos que um estudante que vem cursar design deve cursar tudo aquilo que faz parte do design, a comunicação, o produto, a interação. E isso faz com que o estudante, no final, o graduado em design, tenha uma versatilidade muito grande depois para o mercado de trabalho, não é? Pode trabalhar em qualquer área, na indústria, nos serviços, Perfeito. enfim. Boa. Sim, portanto, um aluno que escolha um design específico logo de raiz está, no fundo, a restringir o seu âmbito de atuação enquanto profissional. E a nossa aposta aqui na Faculdade de Arquitetura é para um curso mais abrangente, mais generalista, mas onde todos os aspectos do design são focados. E isso tem sido, de facto, um grande sucesso aqui ao nível dos nossos planos curriculares. Em relação à graduação em design de moda, ele já é mais específico, não é? Nós temos o curso de design de moda,
para preparar o futuro profissional para trabalhar em qualquer área da moda. Portanto, pode ser estilista, pode trabalhar como numa revista, na parte de edição de moda, em serviços, na indústria. É de facto um curso já mais específico, mas que também prepara muito bem os estudantes para todas essas áreas. E, portanto, Perfeito. a nível da graduação. Depois, a nível da pós-graduação, nós temos mestrados em várias áreas do design e na moda. Portanto, temos na moda, o aluno tanto acaba a graduação e pode prosseguir os seus estudos no design de moda no mestrado, onde vai complementar essa formação inicial. E nós temos aqui uma coisa muito interessante que acontece logo ao nível da licenciatura e que mais tarde também é explorada no mestrado, é que no final da graduação o estudante participa numa demonstração de moda, num desfile, em que na licenciatura participam enquanto grupo de trabalho e no mestrado com coleção de autor. E, portanto, o encerramento do curso, quer de graduação, quer de pós-graduação ou mestrado, é feito em ambiente profissional e num desfile de moda em que toda a comunidade participa e que se convidam profissionais externos e, portanto, diria que fechamos com chave de ouro. Boa. A nível do design, temos os mestrados, temos vários mestrados, e aí sim a formação é mais específica e o aluno, depois de ter na graduação, portanto, escolhido, no fundo, ter passado por todas as áreas do design, no mestrado já pode, com conhecimento de causa, escolher uma área mais específica. Então temos como oferta design de produto, design de comunicação e design de interação. E, portanto, o estudante sai daqui com uma formação muitíssimo abrangente e de muitíssima qualidade. Depois temos também uma coisa que eu penso que pode ser interessante, nós temos cursos de doutoramento também nas áreas da arquitetura e do design. Nós temos uma forma de organização dos cursos de doutoramento especificamente pensada para estudantes estrangeiros e nomeadamente com grande participação de alunos do Brasil. Eu peço desculpa que estou aqui a curar no telemóvel para me verem melhor, mas volta e meia, portanto, os alunos que estão no Brasil podem participar naquilo que nós chamamos o curso de doutoramento intensivo, em que, em vez da parte curricular durar um ano inteiro, em que só há aulas uma vez por semana, e depois tudo o resto, obviamente, seria investigação, nós criámos este curso em que, durante um mês intensivo, toda a parte curricular é lecionada. Então, o estudante vem, está cá um mês, tem diariamente aulas no doutoramento e, ao fim desse mês, conclui a parte curricular. E depois pode tornar para o seu país de origem e fazer, então, nos timings habituais, a investigação e o desenvolvimento da tese de doutoramento. E este formato tem funcionado muitíssimo bem com estudantes estrangeiros e devo dizer que a maior parte dos estudantes que aqui temos são oriundos do Brasil. Boa. Não, é realmente o doutoramento, esse que eles chamam de regime intensivo, né? Sim, Exato, sim. ele é realmente muito, muito procurado. Achei muito interessante. Agora, uma coisa que vale reforçar aqui para os estudantes brasileiros que estão acompanhando a gente é que o curso de arquitetura, diferentemente do curso de design de moda, como mencionou, por exemplo, ou de design, o curso de arquitetura ele tem uma duração de 5 anos, que compreende 3 anos de licenciatura e 2 de mestrado, correto? Aqui em Portugal, e isso em qualquer escola, o curso de arquitetura é um mestrado integrado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao fim dos 3 anos o estudante tem de facto uma licenciatura em arquitetura, mas não pode ainda exercer. Isto tem também a ver com a questão da ordem, do reconhecimento do curso pela ordem dos arquitetos. Perfeito. E, portanto, e também com a diretiva europeia que estabeleceu a duração dos cursos em toda a Europa. E, portanto, nós, no mestrado integrado, o que acontece é que, efetivamente, o estudante tem que fazer os 5 anos para ficar com o curso completo ou com a graduação em arquitetura, mas, na verdade, em Portugal, no final da graduação, tem o grau de mestre e não o grau de licenciado, como, por exemplo, no design. E, portanto, obviamente, é muito bom. Claro, isso também é bom para os brasileiros que se formam em Portugal e depois voltam para o Brasil para pedir o reconhecimento lá, porque como no Brasil também a arquitetura ela é realizada em 5 anos, isso facilita também o reconhecimento desse diploma quando o aluno volta para o Brasil.
Sim, imagino né? que sim. Imagino que sim. Sim. Pronto. Sônia, conta pra gente um pouco, que tem os alunos aqui perguntando. Olha, a Rebeca está fazendo uma pergunta super interessante aqui. Essa área de design de interiores é abordada no mercado, no programa de mestrado também? Nós, aqui na Faculdade de Arquitetura, abordamos a área de interiores mais ao nível da arquitetura e não necessariamente do design. O design trabalha muito a uma escala do objeto, do produto, e depois também o de interação, obviamente, em tudo o que são aplicações e sites e por aí fora, mas a nível de interiores nós abordamos no mestrado integrado de arquitetura, onde temos especificamente o mestrado integrado em arquitetura com especialização em interiores e reabilitação do edificado. Portanto, nós toda a questão dos interiores abordamos-la pela via da arquitetura. E Perfeito. o que é que isto quer dizer? Este mestrado é um mestrado em arquitetura, não está ligado diretamente com o design, mas aborda mais os pormenores construtivos, a escolha dos materiais, enfim, há uma série de questões mais relacionadas com o interior do edifício que nós abordamos. Ele é também de reabilitação, o nome é interiores e reabilitação do edificado, e portanto ele aborda muito a questão de reabilitação de edifícios pré-existentes, enquanto que no curso de arquitetura trabalha-se mais sobre terrenos vazios, não é? E sobre a concepção do Perfeito. raiz. Ótimo. Efetivamente, a nível de design de interiores, eu acho que o curso de design é muito abrangente e, de facto, não havendo design de interiores em específico, um aluno consegue, com as ferramentas que vai adquirindo no curso, trabalhar também algumas questões relacionadas com os interiores. Até porque nós, uma vez que temos estas duas áreas aqui dentro da escola, há uma grande ligação, uma grande interligação entre os nossos cursos, entre os estudantes das várias áreas. Isso é uma coisa que se calhar agora mais para a frente vamos abordar aqui e que eu gostava de explicar até melhor, é que de facto um estudante aqui não trabalha isoladamente, há um grande espírito de equipa e há uma grande colaboração de uns cursos para os outros. Não é invulgar um estudante de arquitetura ter a ajuda de um colega de design quando está a apresentar um trabalho para a criação dos painéis ou o que for. E, portanto, essa ligação, uma janela que se queixou agora do vento, essa ligação acaba por lhes dar também muita noção daquilo que se faz nos outros cursos. E que Perfeito. é um dos pontos fortes aqui da nossa escola. Pronto, eu vou mudar um pouco aqui o assunto agora, só porque a Bela Marques fez uma pergunta muito interessante. Ela diz o seguinte: eu tenho a cidadania portuguesa e brasileira. Eu posso entrar na FAU com a nota do Enem? Essa é uma pergunta muito interessante. E como eu tenho aqui o meu colega da Secretaria de Graduação, que me ia ajudar precisamente com as questões relacionadas com ingressos e com toda esta parte do Enem, eu vou passar aqui ao Rogério para ele responder, está bem? Perfeito, tá bem. Olá, Rogério. Boa tarde. Boa Então é tarde. assim, eu não sei, a pergunta que, que a rapariga fez, eu não sei qual é que é basicamente a sua formação, ou seja, existem duas situações diferentes. Então, peraí, deixa eu só voltar um pouquinho para a gente fazer a pergunta no tom certo aqui. Pelo que ela coloca, que ela diz que é a nota do Enem, então ela tem a formação do ensino médio, que corresponde ao ensino secundário em Portugal. E ela tem a cidadania portuguesa e brasileira. Ela pode entrar com a nota do Enem? É assim, essa questão dos alunos que vêm diretamente do ensino secundário e que pretendem ingressar no ensino superior português e por ter nacionalidade portuguesa, essa candidatura não é feita diretamente à nossa faculdade, ou seja, existe um organismo central em Portugal, que é a Direção-Geral do Ensino Superior, que regula o acesso ao ensino superior para os alunos provenientes do ensino secundário, quer seja o ensino secundário português, quer seja internacional, neste caso do Brasil. Ou seja, essa candidatura tem que ser feita através da Direção-Geral. Eles podem usar as classificações que obtiveram no Enem no sentido de obter equivalência às nossas provas de ingresso, mas essas informações têm que ser mesmo dadas através da Direção-Geral ou através de uma escola secundária portuguesa, que eles podem também entrar em contacto e saber qual é que é esse processo de conversão, tanto do ensino médio brasileiro para o ensino secundário português, como depois para obterem também a equivalência das provas de ingresso.
Perfeito. Olha, eu só vou traduzir um pouco o que você diz aqui, Rogério, para facilitar a vida de todo mundo. Sim, claro. Então é assim, Bela, tem cidadania portuguesa e brasileira, você não pode utilizar a nota do Enem. Você tem que vir para Portugal realizar o Exame Nacional de Portugal, tá bom? Esse processo todo, aí do Portugal também pode esclarecer, como bem o Rogério disse. Primeiramente, tem que ser feito a equivalência do seu ensino médio do Brasil ao ensino secundário português. É feita a sua inscrição ao Exame Nacional e depois você vem em junho, julho. Esse ano, em função da pandemia, o Exame Nacional está acontecendo em julho, mas normalmente o calendário do exame é em junho, tá bom? Depois a gente pode passar mais informações sobre isso. Então, não, respondendo, não pode usar o Enem, porque você tem a cidadania portuguesa. Boa. Então vamos lá, que tem mais uma pergunta aqui da Crica. Ela está perguntando o seguinte: eu gostaria de saber a respeito do curso de mestragem em design de imagem. Esse curso de design tem na FAU? Então, vou retomar aqui o live. O design de imagem tem outro nome, temos design de comunicação. O design de comunicação penso que poderá estar muito relacionado com essa formação que a estudante procura, mas enfim, nós temos muita informação no nosso site e vou dar aqui um conselho também a todos os que estão aqui a assistir ao live. Nós temos muitos vídeos no nosso YouTube, no canal da Faculdade de Arquitetura, onde conseguem perceber qual o tipo de trabalho que é desenvolvido em cada curso e, no fundo, também um bocadinho o ambiente que se vive aqui na escola, e eu desafiava desde já todos a acederem às nossas redes, ao nosso YouTube em particular, para poderem ver esse vídeo, porque eu acho que pode ajudar a ilustrar um pouco aquilo que estamos aqui a falar. Perfeito. Então fica aí o convite para vocês entrarem nos canais também da FAU para conhecer mais sobre essa excelente opção que vocês têm, que é a Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, novamente considerada entre as 100 melhores do mundo. Sônia, conta para a gente aqui um pouco, já falou um pouco sobre a oferta formativa, mas conta para a gente qual é a estrutura, o que usa um aluno brasileiro, o que ele vai encontrar em termos de instalações na faculdade, para todos os cursos. Em relação à Faculdade de Arquitetura, nós temos ótimas instalações e eu já lá vou. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, no fundo, para contextualizar um bocadinho aqui também o papel da nossa escola no país. Nós temos uma tradição, a arquitetura em Portugal tem uma tradição que vem do século XV, da aula do risco, e portanto aqui a Faculdade de Arquitetura, que veio das Belas Artes, tem de facto esse histórico, mas foi uma escola que se foi adaptando e que soube acompanhar portanto, a evolução tecnológica ao longo dos tempos. E eu diria que os nossos planos curriculares atualmente são um equilíbrio quase perfeito, ou muito bom, entre aquilo que é a tradição da arquitetura portuguesa e as novas tecnologias e a utilização das novas tecnologias na arquitetura. E, portanto, um estudante que venha para cá vai encontrar seguramente um plano curricular onde as novas tecnologias são abordadas, o software de design, etc. Mas também há algum desenho à mão, porque essa é uma forma de organizar o pensamento e o processo criativo em si. Portanto, nós aqui na faculdade estimulamos muito o desenho, ou pelo menos QB, o uso do desenho e da geometria. Isto só para dar aqui uma noção daquilo que poderão encontrar no curso de arquitetura. Efetivamente, este ranking que a Cris falou e que foi muito bom, que finalmente ficasse patente qual é o peso das áreas de arquitetura e do design na Universidade de Lisboa, mas a própria Universidade de Lisboa, que é a maior universidade pública portuguesa, e eu gostaria de deixar aqui uma nota que o ensino público e a universidade pública em Portugal é muito prestigiado. Eu sei que há aqui alguma diferença eventualmente com aquela que é a realidade no Brasil, mas as universidades públicas em Portugal têm muito prestígio, são antigas e têm muito peso no ensino em Portugal. E, portanto, a Universidade de Lisboa, que é a universidade a que pertencemos, é de facto a maior universidade pública portuguesa.
e é a escola, ou a universidade, perdão, que está melhor colocada nos rankings internacionais, em vários rankings. Eu podia dar aqui um exemplo, tomei aqui uma notazinha rápida, o CWR, que é o Center for World University Rankings, somos a universidade portuguesa mais bem colocada e estamos entre as 206 melhores. E, portanto, um estudante, quando se está a escolher uma faculdade, está também a escolher a universidade de chapéu, não é? A universidade a que pertence essa faculdade. E nós temos um ambiente muitíssimo internacional na universidade e na Faculdade de Arquitetura. Cerca de mais de 10% dos nossos estudantes são internacionais ou de mobilidade e, portanto, nós convivemos com essa realidade diariamente, estamos muito habituados, estimulamos esse ambiente e, portanto, é isso que podem encontrar aqui. É muito importante perceber que a universidade e este cariz internacional da universidade pode ser uma ferramenta ou um apoio muito grande para alguém que mais tarde pode estudar para outro país da Europa, porque Portugal seria e pode ser uma porta de entrada, mas não tem que ser o fim, não é? Temos muitos estudantes nossos também que vão para todo o mundo e, portanto, um estudante que entra aqui provavelmente vai acalentar também esses sonhos de partindo da nossa formação, que é no fundo a abertura para o mundo inteiro, poder depois também continuar esse percurso Claro. de internacionalização. Perfeito. Eu tenho aqui só mais uma notazinha antes de entrar nas instalações, que era a sua pergunta, mas que eu acho que é extremamente importante. Nós, na Faculdade de Arquitetura, orgulhamos-nos de estimular o pensamento crítico e o pensamento criativo. E quero com isto dizer que não condicionamos os estudantes a projetar de uma determinada forma ou a seguir a linha de projetar do professor que está naquela turma. Nós temos, de facto, o cuidado de lhes permitir, de lhes dar espaço criativo e de lhes permitir seguir a sua própria linha projetual. E eu acho que isto é muito importante. E uma das coisas em que eu acho que isto se reflete muitíssimo bem é nos prémios que nossos estudantes ganham. Nós temos estudantes ganhar prémios internacionais, nacionais. Eu trabalho no gabinete de comunicação e, portanto, eu divulgo as notícias sempre que há uma notícia desse género e nada me dá mais gosto e mais prazer, e estou aqui a dizer isto porque acabamos neste momento de publicar que temos um estudante que ganhou o terceiro lugar num concurso internacional com um projeto. Portanto, de facto, isso é uma realidade. Nós aqui em Portugal temos um concurso que se chama Archipri. Aliás, ele é internacional e em Portugal existe também, em que todas as escolas concorrem com os seus melhores trabalhos. E só para dar uma noção daquilo que eu estou a dizer, porque às vezes concretizando é mais fácil, este prémio existe há 8 edições e a Faculdade de Arquitetura ganham 5, os seus estudantes, claro, obviamente. E isto acontece precisamente porque eu acho que há esta liberdade de trabalho para os estudantes e há um muito bom apoio por parte dos professores e do próprio plano curricular que os prepara muitíssimo bem. Só isso é que explica, de facto, este sucesso dos nossos alunos. E eu queria deixar aqui essa nota, porque acho que é importante para quem nos está a ouvir. Claro. Em relação às instalações, a Faculdade de Arquitetura tem umas instalações muito boas. Uma das coisas que nos caracteriza e que eu acho que se vê muitíssimo bem nestes vídeos que estão no YouTube é salas em open space. Quer isto dizer que os estudantes estão a trabalhar nos seus projetos e estão a contactar com os colegas na sala ao lado, que são de outro ano, eventualmente de outro curso, e é daí que vem esta interligação e este espírito de cooperação entre todos os estudantes que aqui andam. É que, de facto, o trabalhar em open space estimula este espírito de cooperação. Depois temos salas de trabalho, porque obviamente para fazer maquetes, etc., é preciso espaço e, portanto, nós proporcionamos esse espaço aos alunos, temos salas de trabalho, temos especificamente uma sala que chamamos 24 horas, porque ela está aberta 24 horas por dia, onde os alunos podem desenvolver os seus trabalhos e onde tem até micro-ondas e todas as condições para passar cá o tempo que necessitarem para realizar os seus trabalhos. Temos uma oficina que é das melhores oficinas do país. Não sei se haverá outra escola com uma oficina tão bem equipada,
porque ela dá apoio ao curso aos cursos de arquitetura e de design também. Portanto, temos todas as componentes, cerâmica, serralharia, carpintaria, para de facto os estudantes poderem desenvolver os protótipos e as maquetes. Temos um laboratório de prototipagem rápida, onde se faz a impressão 3D também, onde os alunos podem fazer os seus trabalhos. Temos um ateliê de moda com 40 máquinas de costura, porque o estudante, quando vem para a Faculdade de Arquitetura, ele vai meter a mão na massa. Ah, isso é bom, é o que eles esperam de verdade. Espera. E, portanto, nós temos todas as condições para os estudantes fazerem os seus protótipos, as suas maquetes, e, no fundo, darem vida àquilo que são os seus projetos. Temos o bar, a cantina e todas essas condições, e temos uma residência que foi inaugurada o ano passado, que é mesmo em frente à Faculdade de Arquitetura e penso que é linda. Que é muito bonita. Temos vista para o rio. Enfim, é verdade. Aqui um ambiente, temos alguns jardins exteriores, a nossa faculdade não é um edifício único, tem vários edifícios com espaços exteriores onde é muito agradável estar. E acho que, enfim, já falei nos vídeos várias vezes, mas isso realmente percebe-se ali nesses materiais que nós temos disponíveis. Claro, e essas informações que a Sônia está passando para vocês, eu falo pessoalmente porque eu fiz um tour na FAU com a Sônia, com a equipe da Sônia, e eu vi tudo isso que ela está dizendo para vocês. E de verdade, a estrutura da FAU é impressionante. Todos os laboratórios, os maquinários, aquela sala com aquela quantidade de máquinas de costura, o pessoal de design de moda, os desfiles que são feitos também, né, Sônia? Existem vários eventos que são feitos na faculdade, assim, vocês vão ter uma vida muito dinâmica na FAU. Ela é uma faculdade, assim, é um organismo vivo, realmente é muito dinâmico, acontecem muitos eventos, há muitas novidades o tempo todo acontecendo ali, seja de um curso ou de outro. Então, realmente é uma universidade é uma faculdade que inspira os alunos à criatividade mesmo, não é? É mesmo. Pronto. E também o que colabora para isso tudo, né, Sônia, é o corpo docente da FAU, porque além dos professores, eles também não são somente professores, mas também são profissionais do mercado, que isso dá uma grande diferença para o curso, não? Na grande maioria, os professores dos vários cursos têm o seu ateliê ou participam numa série de eventos que não estão necessariamente ligados só com a Faculdade de Arquitetura. Eu posso dar alguns exemplos. Nós temos um evento a nível nacional que se chama Moda Lisboa e a organizadora desse evento é docente na Faculdade de Arquitetura. Olha isso. Temos vários professores de design e de arquitetura com ateliê próprio e isso é muito bom, até porque as aulas aqui da faculdade acabam por replicar um pouco esse ambiente de ateliê. Acaba por ser uma coisa muito natural, não é? Depois, para além dos professores terem esse cariz profissional marcadamente presente, eles também são muitas vezes convidados para dar aulas noutras instituições e para participar. E, portanto, há aqui uma grande dinâmica e uma grande ligação com outras entidades externas e com empresas dos vários setores. Nós, de facto, temos aqui ligações muito fortes sempre ao mercado de trabalho. Isso acaba por ajudar muito também, Sônia, pelo que eu percebo, como a FAU tem esses cursos muito voltados também para a parte prática e pelo corpo docente também está ligado ao mercado de trabalho, isso também ajuda muito os alunos em conseguir estágios, enfim, em ateliês e outras empresas para trabalhar, não? Sem dúvida, porque de facto esta ligação fluida faz com que haja sempre muito contacto com empresas externas. Nós temos variedíssimas vezes grupos, por exemplo, isto vou dando exemplos que me vou lembrando, há outros, mas por exemplo, em arquitetura, as turmas costumam ir visitar obras, sempre com ateliês envolvidos, e portanto essa ligação vai-se criando quase naturalmente. E muitas vezes até reflete-se em protocolos feitos institucionalmente já nesse sentido. Nós pontualmente vamos tendo alguns protocolos nesse sentido. Outras vezes temos de facto os professores que acabam por conseguir colocar os estudantes
porque vão sabendo também de necessidades de colegas em ateliês e, portanto, isso vai acontecendo. E outro aspecto muito forte é a nossa rede de estudantes que já acabaram, portanto, de alumni, de que já acabaram os seus cursos e que estão colocados a nível internacional. Nós temos estudantes, ex-alunos, eu tenho uma ligação tão forte com eles que lhes vou chamando de estudantes. Na verdade, são famílias e enfim, são da Claro. comunidade, mas não estão cá. E que estão a desempenhar funções nos Estados Unidos, na Holanda, em mercados exigentes até, e portanto isso mostra como nós os preparamos bem. E depois o passo natural é quando eles procuram ajuda, quando procuram contratar alguém, é virem à casa-mãe, não é? Claro, Portanto, claro. um network funciona muitíssimo bem e vai acontecendo quase naturalmente. Eu posso dizer que eu gosto de contar isto até com alguma graça, que houve um professor que me pediu para colocar um anúncio à procura de um estagiário de arquitetura e não havia ninguém porque estavam todos colocados no ano. Olha isso. Isso foi de facto muito bom. Mas até para reforçar um bocadinho esta ideia, eu posso dizer, nós temos um site aqui em Portugal que se chama o Infocursos e que mostra algumas estatísticas sobre os vários cursos. A última estatística que vi dizia respeito ao ano 2017, enfim, não será mais recente, mas só para dar uma noção, a estatística falava sobre o número de estudantes ou de inscritos desempregados, digamos assim. E, portanto, na moda, esse número era de 0,7%, por exemplo. Nossa, muito baixo, muito Quando a média baixo. nacional era 6,3%. E, portanto, esta informação está acessível no Infocursos, podem consultar. Portanto, no fundo, para fundamentar aqui um bocadinho aquilo que vou dizendo aqui, não é? Portanto, essa questão da empregabilidade acaba por, na Faculdade de Arquitetura, enfim, poderá haver algumas exceções, mas normalmente com mais um mês, menos um mês, acaba por não ser difícil. Claro. Perfeito. Sônia, tem aqui alguns assuntos que já passaram, só para avisar vocês, eu vi que vocês já perguntaram sobre reconhecimento, já perguntaram sobre valor de propina, né, que esse nome não é bonito, mas é o valor anual das universidades aqui em Portugal, e já perguntaram também do Erasmus. Olá, Adal, tudo bem? O Adal é o nosso representante aí no Brasil, um querido, está sempre com a gente aí. Obrigada pela participação. E a Krika também está perguntando, e mais uma outra pessoa perguntando sobre a propina. Então, vamos chegar primeiro nesse assunto. O valor anual da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, que, na verdade, esse valor ele é regulado pela própria universidade, certo? Esse valor gira em torno de 7 mil euros por ano, esse curso. Como que ele pode ser pago, Sônia? Eu vou passar então ao Rogério, porque embora eu saiba responder, de facto esta é a matéria dele e eu acho que ele até pode ter aqui algumas novidades interessantes. Opa, então vamos lá. Olá. Olá, Rogério. Então é assim, como disse muito bem, os nossos cursos das licenciaturas e mestrados integrados têm uma propina, ou seja, um valor anual de 7 mil euros. Este valor não é pago integralmente, ou seja, encontra-se diluído ao longo do ano em várias prestações, sendo que, de acordo com o próprio regulamento para os concursos para estudantes internacionais, existe logo um montante que é obrigatório logo no ato de matrícula, que é o que nós chamamos, que é o valor da pré-reserva e que depois que é pago também até ao ato de matrícula, que corresponde a 30% deste valor anual, ou seja, 30% de 7 mil, ou seja, 2.100 euros, têm que ser pagos no ato da matrícula ou com a pré-reserva após a colocação no concurso. O que é que nós neste momento estamos a fazer? Estamos a permitir que os estudantes, devido a toda a situação internacional, etc., provocou várias dificuldades a nível financeiro, estamos a permitir que este valor da pré-reserva dos 2.100 euros, em vez de ser pago já após a admissão para a reserva de vaga, possa ser diluído também em prestações até o ato da matrícula. Ou seja, em vez do aluno que ficou agora colocado ter que fazer logo o pagamento dos 2.100 euros, pode fazê-lo em prestações, 3, 4 prestações, até ao ato da matrícula, que irá ocorrer sensivelmente no final de setembro, ou seja, tem mais este espaço. Depois o restante será dividido em mais 10 prestações ao longo do ano, 490 euros, que são pagas sensivelmente todos os meses, até julho. Olha, tem uma boa notícia isso, é bom, porque assim, o aluno que passou agora, vocês já passaram a carta de aceitação, então ao invés dele pagar já
esses 30% do valor da matrícula que seria obrigatório para a matrícula, ele pode diluir isso até setembro, que é quando ele faz a matrícula presencialmente na FAU. Exatamente. Ótimo. E o Rogério falou uma coisa muito interessante aqui que eu vou passar para vocês, porque eu tenho aqui anotado para não correr o risco, que diz respeito ao ingresso na FAU, né, Rogério? Porque assim, o aluno brasileiro que entra com as notas do Enem, só para que vocês saibam quais são as notas que são mais consideradas para ingressar na FAU. Então, a pontuação mínima da FAU são 550 pontos no Enem, desde que considerados a média desses 550 pontos de duas dessas 3 disciplinas que eu vou falar: linguagens, ciências humanas e matemática. Vocês podem escolher entre essas 3, as 2 que tiverem a nota mais alta do Enem, e essa pontuação tem que ter uma média de 550 pontos, correto? Exatamente. Ótimo. Só fazer a ressalva que, pronto, efetivamente eles têm que ter uma média superior a 550, mas imaginemos que, por exemplo, numa dessas disciplinas a nota era inferior a 500 pontos. Aí já não poderia ser considerada, porque apesar de nós exigirmos uma média dessas 2 classificações superior a 550, nenhuma delas pode ser inferior a 500. Ou seja, por exemplo, se o aluno tiver 700 numa dessas áreas científicas, mas depois só tiver 450 na outra, não está em condições de admissão. Porque uma delas, apesar da média ser superior a 550, uma delas está inferior a 500 e aí já não é possível. Isso é o que também faz com que a FAU selecione os melhores alunos, no caso, baseados nas notas do Enem. Muito bem, muito bem. Isso é uma pergunta que as pessoas geralmente fazem aqui. Já agora gostaria também de acrescentar que, além das classificações, ou seja, nós permitimos também o acesso através do Enem, mas isto de acesso tem um espaço temporal limitado. Ou seja, nós aceitamos o Enem como válido, mas tem um prazo temporal de 3 anos. Imaginemos, ou seja, nós aceitamos neste momento o Enem realizado neste ano civil e aceitamos também o Enem realizado nos 3 anos civis anteriores. Ou seja, existe este espaço temporal, todos estes Enems são válidos para a candidatura neste ano civil, sendo que depois, a partir do momento em que passa a validade, já não é considerado válido, o que não exclui automaticamente a candidatura, ou seja, o aluno pode se candidatar à mesma, mesmo sem ter o Enem, mas já não está abrangido por esta regulamentação específica para os alunos que têm Enem e que, cumprindo as condições, têm logo, pelo menos, a condição de admissibilidade logo satisfeita. Ok, mas o aluno que não tiver o Enem, ele pode fazer a prova de ingresso da FAU, o estudante brasileiro? É assim, nós neste momento ainda não temos nenhuma prova de ingresso específica para que os candidatos possam fazer. Neste momento o que é feito é uma avaliação curricular aos candidatos que não têm Enem, ou seja, é feita uma avaliação de todo o currículo, quer profissional, quer académico. Podem haver candidatos que já tenham experiências profissionais noutras áreas, ou que sejam ligadas tanto à arquitetura ou ao design, ou podem eventualmente, por exemplo, ter já frequentado a faculdade e ter acedido através do vestibular, ou outras formas de acesso, e que tudo isso pode ser considerado como admissível, desde que sejam verificados aqueles conhecimentos que o júri considera necessários para depois frequentarem o curso de arquitetura ou de design. Perfeito. Eu vou passar aqui, o Domingos está fazendo uma pergunta bem interessante, a Crica também fez, e teve mais uma pessoa aqui que passou que perguntou a seguinte informação: esse valor da propina de 7.000 euros também se verifica no segundo ciclo, ou seja, no mestrado e também no doutorado, no doutoramento, como é chamado em Portugal? Não, este valor é apenas definido para as licenciaturas e mestrados integrados, ou seja, porque é os únicos cursos que são feitos, ou que são uma possibilidade através do concurso de estudantes internacionais, ou seja, este concurso existe apenas para licenciaturas e mestrados integrados. Tanto os doutoramentos como os mestrados têm condições de acesso diferentes, ou seja, nestes casos os alunos que candidatam-se tal qual como se fosse um estudante nacional ou estudante da União Europeia, ou seja, continuam a ter o estatuto de estudante internacional, mas a nível de propina neste momento ainda é igual, ou seja, um candidato que se candidatasse este ano, quer mestrado, quer doutoramento, tem um valor de propina igual, ou seja, nos mestrados tem um valor de 3.500 euros e nos doutoramentos de 6.500, se não estou em erro. Depois também está dividido por anos e depois
dentro de cada ano, está dividido em prestações, também em 10 prestações, como é comum aqui na faculdade, todas as propinas. Então, peraí, só para reforçar, porque o pessoal ficou com dúvida aqui. O mestrado, então, a parte não do mestrado integrado, tá, pessoal? Toma cuidado com isso. Quem realizar apenas o mestrado, então ele paga 3.500 euros por ano, estudante internacional. Não é por ano, é o valor, eu neste caso referi o valor integral do mestrado. Não. É para não confundir a situação. É sempre, vamos pensar o valor por ano. Porque o mestrado aí na FAU, ele pode compreender 3 ou 4 semestres. São 4 semestres. O mestrado aqui, os mestrados não integrados, que são aqueles mestrados na área do design, são 4 semestres. E neste caso a propina está dividida da seguinte forma, ou seja, é uma propina de 3.500 para os 2 anos, em que neste momento está dividida em 2.000 euros no primeiro ano e 1.500 no segundo ano. Sendo que o valor está dividido em 10 prestações, ou seja, um aluno que ingressa agora no mestrado, no seu primeiro ano, terá 10 prestações de 200 euros para pagar ao longo do ano. Pronto, então o mestrado são 2.000 euros divididos em 10 parcelas no primeiro ano e 1.500 no segundo. Exatamente. Pronto. E o doutoramento, tem essa informação, Rogério, para passar para a gente? A informação por ano, neste momento, eu não consigo precisar. Tá bem. Ele está igualmente dividido, como eu expliquei, por vários anos, e tendo um valor total de 6.500. Ótimo. Então é assim, quem tem dúvida sobre o doutoramento na FAU, depois pode falar com a Edu Portugal, que a nossa equipe tem toda essa informação de valores da propina, como que é pago, para todos os ciclos, tá bom? A nossa equipe também pode passar essa informação lá. Obrigada, Rogério. Então agora, eu vou passar mais uma perguntinha aqui, aproveitando que as pessoas já tocaram nesse assunto, que é o seguinte: uma pessoa que faz arquitetura no Brasil consegue fazer a transferência do curso para a FAU, mesmo sem ter terminado, por exemplo, os 3 primeiros anos, que seria equivalente ao primeiro ciclo? Sim, ou seja, um aluno que estude no Brasil, se frequentar o ensino superior, independentemente de ter nacionalidade só brasileira ou brasileira portuguesa, pode pedir transferência para a Faculdade de Arquitetura. Depois, consoante a situação, ou seja, se tiver nacionalidade portuguesa ou não a tiver, depois a condição ou o concurso a que se pode candidatar é que depois vai variar. Ou seja, um aluno que tenha nacionalidade portuguesa pode pedir a transferência, mas tem um concurso específico, que é o concurso de mudança de par instituição de curso, que se candidata em circunstâncias com os alunos nacionais e da União Europeia. Caso não tenha, tem que se candidatar à mesma ao concurso de estudantes internacionais, tal e qual como se tivesse terminado agora o ensino médio, simplesmente depois toda a formação que já teve no ensino superior brasileiro é apresentada à documentação e depois é feita uma avaliação curricular daquilo que o aluno já cursou e que depois é avaliado no sentido de obter dispensa de determinadas componentes curriculares aqui dos cursos da FA, consoante a correspondência de programas. Pronto, então ele pode eliminar as disciplinas que foram cursadas no Brasil. Claro, nomeadamente depois pela análise do júri. E a Maju está perguntando o seguinte: ela tem a cidadania italiana, então ela também pode pedir a transferência, considerando como cidadã europeia, ela vai pagar a propina como uma cidadã nacional? Exatamente, ou seja, candidata-se ao concurso de mudança de par, tal e qual como se fosse um estudante português ou da União Europeia, tendo nacionalidade italiana, e é candidata-se em igualdade de circunstâncias. Pronto, e aí para todo mundo se chocar agora, qual é o valor da propina que o estudante nacional paga na FAU, entre as 100 melhores do mundo? Vou reforçar isso nessa live. Quanto que o estudante nacional paga por ano? Neste momento, as propinas são definidas anualmente. Neste momento, este ano letivo, o valor foi 871 euros. Redondamente. Está prevista a redução da propina para o próximo ano letivo, sendo que será aprovada depois através do orçamento, mas tem 600, não chega a 700 euros o valor que está neste momento previsto. Perfeito, eu tenho uma anotação aqui, o valor é de 697 euros. Exatamente. Exato, é muito barato, realmente vale muito a pena. Então você que é brasileiro e tem uma cidadania europeia, independente de qual seja, que já faz, por exemplo, um curso de arquitetura ou de design no Brasil e pretende transferir para a FAU, existe, como o Rogério mencionou, uma candidatura, um concurso especial próprio para isso, que é a mudança para instituição, e você pode então concorrer a essas vagas e submeter toda a documentação necessária também para ter a sua eliminação
de acordo com a análise do júri da FAU, para que você continue o seu curso aqui em Portugal. Excelente, não? Pronto, agora uma outra pergunta muito importante aqui, que agora está todo mundo perguntando, vamos falar um pouco sobre o Erasmus, tá? Eu vou pular um pouco aqui alguns pontos e depois eu volto, mas o que eles querem saber é o seguinte, em termos de intercâmbio, Sônia, esse assunto eu sei que é com você. Nós temos aqui em Portugal o Erasmus+, né? E esse Erasmus+, é um programa fantástico para que o aluno, então, além de ter essa oportunidade e esse intercâmbio e estudar aqui em Portugal, ele consegue ter um intercâmbio com outro país da Europa. Conta um pouquinho mais para a gente se esse intercâmbio é só para a Europa mesmo ou se envolvem mais outras localidades, outros países que eles podem ir. Na verdade, o Erasmus+, o que fez foi precisamente abrir o Erasmus ao mundo inteiro. Nós aqui na Faculdade de Arquitetura temos o Erasmus regular, sempre tivemos, e somos das escolas da Universidade de Lisboa, inclusivamente, com mais protocolos firmados. Nós temos cerca de 120 protocolos. E isto, do ponto de vista de quem é nosso estudante e quer sair, tem sido uma grande vantagem e eu posso até dizer, nós recebemos muito mais estudantes do que enviamos, porque de facto nós recebemos cerca de 280 estudantes todos os anos de mobilidade e enviamos cerca de 140, mas podíamos enviar mais, não enviamos mais porque não se candidatam e portanto sobram-nos vagas, é o que eu quero dizer com isto. Nós temos praticamente toda a Europa coberta no Erasmus regular e habitual e, enfim, nem vale a pena elencar países porque basicamente temos em quase todos da Europa. Depois, fora da Europa, temos uma série de protocolos também, aí já não há o apoio financeiro do Erasmus, vão havendo alguns esporádicos, mas regra geral não há. E refiro-me aqui aos protocolos diretos e não do Erasmus+, que já lá vou. Portanto, estes protocolos diretos são sobretudo com a América Latina, nós temos muitos, mas muitos protocolos com o Brasil. Boa! Sim, nós temos de facto, a própria Universidade de Lisboa tem também. Temos com o México, com a Argentina, com o Chile, nós temos de facto muito boas relações com a América Latina. Infelizmente, o Erasmus+, fora da Europa, que se chama a ação International Credit Mobility, o financiamento que é dado a cada universidade depende da divisão que é feita a nível da Agência Nacional Erasmus. E para a América Latina, Portugal não tem recebido financiamento relevante. E é só por isso que nós não conseguimos financiar com o Erasmus+, as mobilidades para a América Latina, é porque, de facto, em termos de União Europeia, suponho que Portugal, enfim, não seja estratégico para estimular as mobilidades com essa zona, porque ela já está estimulada, no fundo, não é? Nós já trabalhamos muito com estes países. Agora, a nível de Erasmus+, portanto, eventualmente com Bolsa, temos protocolos com o Canadá, com a Malásia, recentemente com a Tailândia na área do design, com os Estados Unidos também já tivemos, e estamos agora a retomar, com Marrocos, com Israel, enfim, eu podia estar aqui a elencar, são de facto muitos protocolos que nós temos e sobretudo no International Credit Mobility, os protocolos podem variar de ano para ano, porque estão relacionados com os projetos de mobilidade apresentados pelas instituições de ensino superior. E, portanto, também já tivemos a Índia e vamos voltar a ter, porque já fez parte deste novo projeto, e, portanto, enfim. Mas, de facto, o Erasmus aqui tem uma grande expressão. E há aqui uma questão também muito importante e que tem a ver com aquilo que falámos da empregabilidade, é que o Erasmus tem uma ação que é o placement e que é, portanto, em que existem verbas para estágio em outros países. E nós temos enviado e recebido estudantes também para o placement. E muitas vezes acontece um aluno sair para uma mobilidade de um semestre, depois regressa e depois sai outra vez para ir fazer o estágio. E, portanto, nós estimulamos muito que os estudantes tenham este percurso internacional. Quando eu falava há pouco da abertura para o mundo, era neste sentido. Claro que nós queremos que eles estejam cá, eles aqui vão aprender muito, mas também temos esta noção que estas idas semestrais e estes regressos são muito ricos
para eles, para nós, para toda a comunidade. E, portanto, eu penso que isto é um organismo vivo, como dizíamos no início, Claro, e claro. eles ganham com esta internacionalização. E, de facto, Perfeito. este placement também ajuda a complementar, portanto, a questão do Erasmus. Pronto, e só para complementar essa questão do Erasmus, então o aluno ele pode fazer de 1 semestre a 2 semestres letivos, correto? Na verdade, Cris, um estudante que venha, por exemplo, ao mestrado integrado de arquitetura até pode fazer 4, Ah, pode fazer pois, porque ele tem o primeiro ciclo e o segundo, é verdade. e É, depois podem também, por exemplo, design, fazer na licenciatura e depois mais tarde no mestrado. Mas perfeito, sim, à partida, tem sido até quase escolha do aluno fazer 1 ou 2 semestres. perfeito, perfeito. Bom, olha, então eu vou correr só um pouquinho, porque a gente só tem mais 10 minutinhos de live. Então a gente tem algumas perguntinhas importantes aqui. E eu quero agradecer a participação da Mona Lisa Paim, que está aqui com a gente. Mona Lisa, um super beijo para você. Obrigada pela participação. Bom, Sônia, uma pergunta que é muito importante aqui, porque a gente não pode esquecer de falar, é a respeito da candidatura, porque, pelo que consta no site, a candidatura teoricamente terminaria hoje na FAU. E a Sônia tem uma novidade para contar para todo mundo aqui. Conta para gente, Sônia. A candidatura efetivamente terminava hoje, mas nós temos esta parceria maravilhosa com a Edu Portugal e íamos fazer esta live hoje e efetivamente, embora não tenhamos muitas vagas sobrantes, nós achámos que seria uma pena falar da Faculdade de Arquitetura e não permitir que os estudantes tentassem pelo menos fazer a sua candidatura. Então houve uma decisão interna e apenas para quem nos está a ver e para quem está ao abrigo desta parceria com a Edu Portugal, nós vamos manter a plataforma aberta até domingo, dia 5 de julho, e, portanto, um estudante que queira ainda fazer a sua candidatura à Faculdade de Arquitetura, na verdade pode. Também temos Boa. que os documentos que são pedidos na candidatura, sobretudo ao nível depois das verificações, enfim, de tudo o que são validações dos documentos, às vezes são processos mais demorados e, portanto, o que nós pedimos neste momento é que formalizem, caso queiram e pretendam a candidatura até ao dia 5, podendo adicionar esses documentos, nomeadamente a validação com a apostila de AIA, mais tarde, e portanto pode ser na altura da matrícula, então aí sim têm que trazer os documentos validados. Mas para já não vamos estar, enfim, a condicionar as candidaturas por não haver esses documentos e, portanto, o importante, de facto, é que a plataforma feche no dia 5 e a partir daí já não será possível. Então, é Perfeito. aproveitar agora. Perfeito. Então, olha, mais um compromisso da FAU e super agradeço essa abertura que a FAU deu para os nossos estudantes sobre essa questão da candidatura estendida agora até o dia 5 de julho. Então, quem está afim de fazer a candidatura na FAU, perdeu tempo, está em cima do prazo, não consegue a apostila de AIA, olha que notícia boa. A FAU permite que você faça a sua candidatura, então, até o dia 5 de julho, mesmo sem a apostila de AIA, mas com um compromisso que, sendo selecionado, você depois apresente essa documentação certinha, como deve ser, porque os documentos precisam, de fato, conter a apostila de AIA para efeito de matrícula, mas eles abriram exceção para efeito de candidatura, não é? Boa! Olha, a Alexandra Carreira está mandando aqui que ela está super feliz estudando na FAU. Olha que excelente, uma aluna. E o Graciano também, que passou para a Universidade de Lisboa. Parabéns aí, viu, Graciano? É muito bom ter esse feedback positivo dos nossos alunos. Cris, eu tenho também aqui mais 2 novidades e se calhar gostava de aproveitar este tempo que nos resta. Claro. Vamos lá, temos 7 minutos. Nós estivemos aqui, enfim, a pensar com a questão do Covid enfim, e muitas outras questões em que é que podíamos tentar ajudar um bocadinho mais os estudantes do Brasil que queiram vir estudar para a Faculdade de Arquitetura. Uma das questões que se tem colocado aqui é o alojamento em Lisboa, por vezes poderá ser tão fácil. Nós, na verdade, agora com a nova residência, temos mais facilidade, portanto, os estudantes, quando vêm, podem se candidatar
a um lugar nas residências. Essa candidatura não é feita com a Faculdade de Arquitetura, é feita com a Universidade de Lisboa, mas é uma possibilidade para todos. Nós, na Faculdade de Arquitetura, o que temos para, enfim, para os melhores alunos deste concurso deste ano, são 4 lugares garantidos. Portanto, é uma espécie, enfim, de apoio que a faculdade consegue dar. Portanto, os 4 alunos por cada fase, são 3 fases de concurso, em cada fase o melhor aluno com a melhor nota tem direito a um lugar na nossa residência. E isto, a residência tem um valor de 190 euros por mês e, portanto, é uma ajuda muito grande, porque o alojamento em Lisboa, e nós de facto temos essa noção, enfim, não está muito fácil em termos de valor. Outra coisa que nós estamos a fazer aqui na faculdade, para o segundo melhor aluno de cada fase, é um apoio, uma bolsa de apoio para impressões no laboratório de prototipagem rápida e nas fotocopiadoras da Faculdade de Arquitetura. Portanto, esses alunos vão receber um cartão com um plafond em que têm essa ajuda para poder fazer os seus trabalhos. E, portanto, é uma novidade deste ano e eu não queria deixar passar de anunciar no nosso direto. Nossa, mas esses 2 incentivos que a FAU está dando para esses melhores alunos, de fato, quem faz as contas vê que vale muito a pena, porque só um alojamento em Portugal, em Lisboa, melhor falando, né, que é onde está a sede da FAU, é muito difícil encontrar um quarto de alojamento por menos de 400 euros. E você ter uma residência estudantil nova, como é o caso da residência da FAU, né, da Faculdade de Arquitetura, que está ali no campus da Ajuda, vista para o Tejo, novinha, pagando cerca de 190 euros por mês, realmente, de fato, é uma ajuda muito, muito importante para esses alunos, sem contar também essa ajuda da fototipagem, enfim, de toda essa parte interna da faculdade, que é muito bom. E já agora, para os estudantes que só estarão em condições de se candidatar para o ano, deixo aqui assim uma notazinha, é que esta residência vai ter uma segunda fase de construção e vai ter ainda mais quartos para o ano. E, portanto, a questão do alojamento para o ano, penso que ainda estará mais facilitada e poderemos eventualmente proporcionar ainda mais apoios nesse sentido. Muito bem. Olha, Sônia, então, eu só vou responder uma perguntinha rápida que algumas pessoas fizeram sobre a história da pandemia, se entra brasileiro, não entra. Pessoal, entra sim. Entra no site da Edu Portugal, blog, tem lá um item falando sobre consulado, tem toda essa informação dos consulados no Brasil, das regras de entrada, tá tudo bonitinho lá, explicadinho. E qualquer dúvida, fala com a equipe da Edu Portugal e vem estudar. Quem quer fazer arquitetura, a faculdade que tem que estar no topo da lista é a FAU. Então, Sônia e Rogério, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Rogério, obrigada. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima vez. E muito obrigada a todos vocês que participaram. E a live, a Rafaela está perguntando, fica gravada sim. Está lá gravada. Quem não pôde assistir, passa para o amigo. Assista lá e qualquer dúvida, fala conosco, fala com a FAU e vem para Portugal estudar arquitetura e design. Tá bom? Um beijo grande, até a próxima. Adeus, tchau, tchau.